Quem não é contra nós é a nosso favor. Se tua mão te leva a pecar, corta. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade, eu vos digo, quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se a tua mão te leva a pecar, corta-a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que, tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que, tendo os dois, ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que, tendo os dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos filhos e filhas da igreja, é muito importante que nessa liturgia do 26º domingo do tempo comum, nós nos perguntemos sobre como as leituras dialogam, isto é, conversam entre si. Para tanto, é bom fazer uma visão panorâmica. Na semana passada, nosso Senhor nos dizia, repete com o padre, por favor, se alguém quer ser o primeiro, seja o último de todos. Seja o último de todos. E aquele que serve a todos. E aquele que serve a todos. Hoje no Evangelho, vemos alguns dos discípulos com ciúmes dos dons sobrenaturais. Que o irmão tinha dons, não é? Carismas, eles vão deixando que o ciúme e a inveja lhes corroa o coração. São tentados a fazerem de Deus uma espécie de monopólio, serem donos de Deus, donos dos dons do Espírito, e quase como que tentarem engaiolar o divino Espírito Santo e prendê-lo só para si. Então, a gente vê, naquele tempo, João disse a Jesus, olha mestre, a gente viu um homem expulsar demônios em teu nome, a gente proibiu, porque ele não é do nosso grupinho, né? Algo semelhante também acontece na primeira leitura com o grande, magnífico Moisés. Josué, filho de Num, ajudante de Moisés desde novinho, falou, Moisés, meu senhor, manda que esses caras aí se calem, porque eles não são do grupo, viu? Eles não foram na reunião, eles têm falta, não marcaram presença e eles estão profetizando. Não é certo isso, não é justo.
Olha a resposta de Moisés, é muito emblemática, é engraçada, né? Moisés responde, eu vou responder como ele respondeu: está com ciúmes de mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor lhe concedesse o seu espírito, né? Interessante. O salmo que acabáramos de cantar, na mesma perspectiva, porém num tom de oração que é próprio do salmo, vai dizer assim: e preservai o vosso servo do orgulho, que ele não domine sobre mim. Na segunda leitura, o magnífico São Tiago censura os ricos que estão apegados demais à sua riqueza, e esses ricos acabam sendo destruídos pelo mesmo objeto que tanto desejaram. E aqui está o pulo do gato, né? Os ricos da segunda leitura são destruídos justamente pelo objeto que tanto amaram, pelo objeto ao qual se apegaram. Este acaba sendo instrumento de derrota dos ricos, daqueles que se apegam. Então, o que será que o Espírito Santo quer falar para nós esse domingo? E o papel do padre não é outro senão te ajudar. Então, veja bem, que a raiz de todos os males, que a raiz de todos os sofrimentos está no apego. Não há problema algum em possuir coisas, o problema está em sermos possuídos por elas, em não podermos viver sem elas. Todas as vezes que você olha com sinceridade para você e você diz assim: sem isso eu não vivo, sem a minha academia eu não vivo, sem a minha cervejinha eu não vivo, sem tal pessoa eu não vivo, você já está lascado, porque você já está condenado, porque você já está nas mãos de algo ou de alguém que paulatinamente está roubando a sua liberdade. Desde o momento que eu não consigo dizer não a uma coisa que eu quero muito, ou uma pessoa que mexe comigo, eu não consigo ter controle sobre esta coisa e sobre esta pessoa, eu já sou um condenado, porque a minha liberdade foi tolhida. Então o problema não está em possuir as coisas, o grande problema está em deixarmos sermos possuídos por ela, deixarmos que as coisas dominem sobre nós, e Cristo pagou muito caro pela nossa liberdade, para que nós vivamos como meros e fatídicos escravos. A liturgia de hoje nos dá uma receita de felicidade, recordando-nos de que Deus é o único ser absoluto que você não pode perder. Todas as outras coisas e todas as outras pessoas, lamento lembrar-te, mais cedo ou mais tarde você vai ter de entregá-las, mais cedo ou mais tarde você vai perdê-las. Por mais que você ame o seu marido, por mais que você ame seu filho, você vai ter de entregá-los indubitavelmente uma hora, mais cedo ou mais tarde. Então existe somente um ser absoluto que você abraça e que você não pode perdê-lo, e que nada e ninguém pode roubá-lo de você. E esse ser é Deus, porque Ele é absoluto e tudo mais é relativo. Mas qual é o grande drama do homem e da mulher contemporâneos? Consiste em justamente absolutizar aquilo que é relativo e relativizar aquele que é absoluto, isto é, aquele que é Deus. Deus está dizendo: olha, abraça um ser que você não pode perder, e você vai chorar muito menos as pitangas e o leite derramado. E nesta perspectiva, então, o Senhor Jesus usa no Evangelho uma expressão muito forte que se chama cortar, que é preciso cortar tudo aquilo que causa dependência emocional em nós. Isso serve para relações tóxicas, seja de namoro, de amizade, mas isso serve também para as coisas que nós usamos. Se você é incapaz de dizer não ao cigarro, se você é incapaz de dizer não a cannabis, se você é incapaz de dizer não à bebida alcoólica, e dizer hoje eu não vou tomá-la, você já é um escravo, e é para a liberdade que Cristo te libertou. Nós não podemos nos sujeitar novamente à escravidão de Satanás, e para tanto nós precisamos ter a coragem de cortar aquilo que nos aliena de nós mesmos, isto é, aquilo que faz com que nos esqueçamos do porquê que nós estamos aqui nesta terra. Quando eu preparava essa pregação, eu me lembrei daquela fábula. As pessoas estavam acampando na floresta, né? E aí chegou a hora do rango, a hora do almoço, e num tacho gigantesco, numa caçarola, começaram a ferver uma sopa. Mas como ia demorar para ferver, porque ainda era com graveto, com lenha, naturalmente não tinha gás, a turma resolveu dar uma volta e
contabilizaram mais ou menos o tempo de retorno. E foram floresta dentro e deixaram a caçarola fervendo. Lá pelas tantas, já um pouco distante, eles começaram a escutar rugidos, bramidos, altos, né? E a turma disse, isso aí parece ser o bramido de um urso, né? Deve ser um urso rugindo, mas será que tem urso aqui? Só pode ser. Vamos lá ver, eu tenho medo. A turma foi e, conservando certa distância, encontraram o urso com aquela caçarola gigante, agarrada, estreitada junto ao peito, aquela panela quente lhe escaldando a pele, o líquido quente fazendo com que ele realmente rugisse, bramisse, não é? Mas era tão simples evitar tanta dor, bastava soltar a caçarola, mas por causa do prazer que aquela comida lhe proporcionava, o prazer terminava por matar o urso, e de fato o urso acabou morto, desidratado, caído naquele chão daquela floresta, porque ele era incapaz de soltar um prazer momentâneo que lhe trazia dores eternas. Quantas vezes você é tentado, e eu também, a abraçar um prazer momentâneo para ter uma dor de cabeça eterna? Quantas vezes o momento de prazer redunda para nós nos próximos 50 anos de remorso e arrependimento, e isso quando não vamos pagar no inferno, onde o fogo nunca se apaga? É preciso ter a honestidade e a coragem de largar nossas caçarolas, de largar nossas panelas que nos atraem, que são muitas vezes atraentes, que nos causam até um certo prazer, mas que a curto ou longo prazo terminam por nos matar. Qual é a panela fervente a qual eu estou agarrado e que eu preciso soltar antes que ela me mate, e sobretudo para evitar tantas dores desnecessárias? É preciso hoje identificar certas circunstâncias, certos hábitos prejudiciais e até mesmo certos relacionamentos aos quais estamos agarrados, que não acrescentam absolutamente nada em nossa vida, e ter a coragem de soltar a panela que mais cedo ou mais tarde nos matará. Se a tua mão te leva a pecar, meu filho, corta. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que tendo as duas ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. E por fim, nós terminamos indo para um outro vocábulo presente na primeira leitura e subliminar no Evangelho, que é o ciúme. O ciúme, o que tem a ver com o que o padre disse? Tudo, e vou explicar. O ciúme está ligado à insegurança, ao apego exagerado em torno de algo ou de alguém. A pessoa ciumenta acredita piamente que aquele objeto ao qual ela está presa, aquela panela, seja ela o seu emprego, a sua casa, a sua plantinha predileta, o seu jardim ou qualquer outra coisa, ou uma determinada pessoa a qual ela se prendeu, ela acredita que este objeto ou esta pessoa é o que lhe dá segurança e estabilidade. Ela acredita piamente. E no imaginário da pessoa que tem ciúme doentio, ela pensa que não poderá prosseguir se perder esse algo ou este alguém. E numa tentativa insana de prender esse algo ou esse alguém, que mais cedo ou mais tarde passará, ela vai transformando a própria vida e todos os seus relacionamentos numa prisão com grades ou sem grades. Vide, por exemplo, os amantes que sequestraram a pessoa amada, reduzindo-a, né, a um cativeiro, dizendo que aquilo era amor, né? A loucura de um amor possessivo, de um homem que olha para uma mulher e diz, olha, se você não for minha, você não vai ser de ninguém, e acaba tirando a vida, inclusive, daquela pessoa, justamente porque essa pessoa, tremendamente insegura, né, ela vive uma infelicidade muito grande e ela sufoca todas as pessoas que estão à sua volta, fazendo com que essas pessoas sofram também. Essa pessoa ciumenta, ela projeta, qual é o grande drama dessa pessoa? Eu já passei muito por isso na minha vida. Ela projeta a responsabilidade de ser feliz na outra pessoa ou no objeto desejado. E assim, ela vai adoecendo cada vez mais na sua psicose, entrando num poço sem fundo. Acontece que mesmo o paraíso não seria paraíso se tivesse grade.
Que bonito ver que Deus, no Éden, não botou grades. Porque se prendesse Adão e Eva, não seria paraíso. Porque não se pode fazer a experiência verdadeira do amor fora da experiência da liberdade. Não existe amor fora da experiência da liberdade. Eu gosto muito daquele pensamento que diz assim: amo as pessoas, por isso as deixo livres. Se voltarem, é porque as conquistei, e se não, é porque nunca foram minhas. Simples assim, meu filho. Simples assim, minha filha. É você que complica demais na tua dependência emocional dos outros e das coisas. Podem desistir do conto de fadas, do príncipe que virá montado num cavalo branco e que virá para te fazer feliz. Porque se você não aprendeu, mulher, a ser feliz sozinha, tampouco você aprenderá e saberá ser feliz a dois. É preciso gostar da própria companhia para que os outros também possam apreciá-la. Em outras palavras, primeiro eu gosto de mim, depois os outros consequentemente passam a gostar também de mim. É o clássico dito de Jesus: ama o teu próximo, mas faz isso como a ti mesmo. Se nem você gosta de você, como que você quer que os outros passem a gostar? Amo também um poema que faço questão de partilhar com vocês. Lindo é quando alguém escolhe pousar ao teu lado, podendo voar, podendo encontrar até outros ninhos e outros caminhos, mas escolhe ficar com você. Tem que ser dentro da liberdade. Fora da experiência da liberdade, não existe genuíno, verdadeiro amor. Então, eu quero concluir com um pequeno pensamento que essa semana o seminarista Demétrio colocou na reflexão homilética dele. Eu já conhecia, mas sobre outra roupagem, acho que vale muito a pena citar. Então é a última coisa que eu vou dizer e por isso preste atenção. Se você ama a rosa, não a corte, pois senão ela morrerá e deixará de ser aquilo que você ama. Deixa estar, pois o amor não está na posse, mas sim na contemplação. As mulheres, os homens também, mas mais as mulheres são especialistas nisso. Vocês acham uma planta, uma flor linda, não é isso? O que você faz? Pega. Naquele momento em que você tirou a planta do seu habitat, a planta já deixou de ter aquilo que fez com que você se encantasse por ela. Porque naquele momento ela começou a morrer. O que te levou a cortá-la já não existe mais no momento em que você a tirou daquele lugar. Ela iniciou o seu processo de morte. Aquilo que te fez se encantar tanto por um trabalho, tanto por uma pessoa, já não existe mais. Por quê? Porque não era amor o que você sentia por aquela pessoa. O que era? Posse. Desejo de que aquela pessoa fosse sua. Quando eu era criança, eu não ia contar isso, mas vou contar. Isso não está no script, né? Quando eu era criança, tinha cerca de 6 anos de idade, minha mãe e meu pai foram na avicultura e compraram um periquito azul, filhote. E como ele foi criado desde pequenininho comigo, então ele não bicava. Ele era muito dócil. Eu acho que ele pensava, ele tinha uma crise existencial. Eu acho que ele pensava que era um cachorro, né? Mas tudo bem, né? O importante é que ele estava contente. Mas, com medo que o periquito voasse, o que eu fiz? Sempre eu cortei as suas asas. E meu pai tinha no fundo do quintal uma plantação de couve, cebolinha, quiabo, alface, né? Como um bom mineiro, né? Vindo para Sorocaba. E eu gostava de soltar o periquitinho ali, e aquele bichinho era tudo para mim. Eu havia me apegado àquele animal de uma forma doentia, psicótica, né? Era o meu tesouro. E um dia nós recebemos uma visita, né? E essa visita tinha uma criança pequena. E aí fomos lá, porque a minha mãe ia partilhar couve com a mulher, e o menino foi, né? E eu todo contente com o meu passarinho, que só eu tinha passarinho, né? Então eu me sentia muito especial, né? E o menino brincando, sem querer, ele pisou no pescoço do passarinho, né? Você imagina o que foi aquilo para uma criança? Aí minha mãe disse:
Bota o pescocinho dele debaixo da torneira que ele vive. Fui lá, botei, fiquei, ressuscitei, impus as mãos, tentei fazer igual Jesus, que fazia passarinhos de barro voar, né, e ressuscitava. Não funcionou. Né? Eu fiquei tão apegado àquele bichinho que eu cheguei até, eu não queria enterrá-lo. Foi difícil meus pais me convencerem a enterrar aquele que eu achava que era o meu melhor amigo. E ainda mais sendo filho único. Foi muita dor, né? Só quem perdeu um bichinho que você gosta. O fato é que eu passei, hoje estou com 38 anos de idade. Mas até os meus 33, 34, lá no fundo, eu tinha raiva daquela criança. Foi ele que pisou no pescoço do meu passarinho. E no fundo, eu não tinha perdoado, depois de 30 anos. Até que um dia, meditando o Evangelho, e era esse que você acabou de ouvir, se daqui te faz pecar, corta. Meditando o Evangelho, o Espírito Santo falou dentro de mim. Escuta bem. Não foi aquela criança que matou seu passarinho. Foi você. No dia em que você cortou as asas dele e fez com que ele deixasse de ser pássaro. E eu percebi que nós fazemos isso a vida inteira com as pessoas. Sob o pretexto de que nós as amamos, sob o pretexto de que elas são especiais para nós, a gente corta as asas da namorada, do namorado, do amigo, da amiga, que a gente quer que ele se comporte do jeito que a gente traçou, com o script que a gente escreveu para ele e para ela. E aí a gente não ama coisíssima nenhuma. Quando você faz de uma pessoa a sua posse, você não respeita as escolhas dela. Você não entendeu que aquilo que te fez cortar a rosa deixou de ter motivo, justamente no momento em que você fez com que a rosa fosse sua e quando você perdeu a capacidade de contemplá-la e tomou posse dela. Caso não tenha ficado claro, né, uma última observação. É por isso que tem gente que quer tanto conquistar uma pessoa, tem gente que é louca para conquistar a gente, né? E finalmente, depois que conquista, sente que perdeu a graça. E por que perdeu a graça? Porque queria apenas tomar posse daquela pessoa e não contemplá-la do jeito que ela é. Em outras palavras, tem pessoas que entram em nossas vidas e nos devolvem a nós mesmos quando a gente mesmo já havia se esquecido de quem a gente era. Mas o contrário também é verdadeiro, gente. Tem gente que entra na nossa vida e nos rouba de nós mesmos, fazendo com que a gente se esqueça de quem a gente era. E como dizia o grande Beato Carlo Acutis, são pessoas que nos fazem morrer cópias, mesmo a gente tendo nascido todos originais. Uma pessoa deve entrar na tua vida e um relacionamento só pode ser saudável quando te acrescenta e não quando te distancia de quem você é. Pense nisso. Vai fazer bem para todo mundo e para mim também. Senhor Deus é perfeito.